Um deles é o faroeste. Vamos já continuar? Fala bem alto aí, Dede, porque ó... Tá, hoje então estamos aqui com um novo tema que é o faroeste. Vamos? Hoje o tema é legal, hein? Faroeste, cinema faroeste. Isso, então vamos lá. O faroeste é um gênero definitivamente com o cinema norte-americano. É algo então que foi criado nos Estados Unidos, lá tomou vulto, começou em 1903 e nunca parou. Então, como vocês veem, já são mais de 100 anos. E nesses anos todos teve de tudo lá no cinema norte-americano do faroeste. Teve mulheres no faroeste, paródia, quer dizer, gozando os filmes de faroeste. E uma das coisas interessantes é a vingança. Quase sempre tem uma vingança, uma vendetta. Esse é um deles, é o Era Uma Vez no Oeste, do Sérgio Leone. Outra coisa que tem, além do mocinho, da mocinha, tem o que eles chamam de sidekick, que é o bobinho, é o que promove as cenas de humor. Então, os mais famosos deles foram George Gabe Reis e o Smiley Burnett. Tivemos também, a partir de 1950, o faroeste na TV, que foi a época que a televisão começou a fazer filmes de faroeste e teve grande sucesso até os dias de hoje. E outra coisa que a gente tem sempre que lembrar, sem ser o mocinho e a mocinha, são os vilões. Os vilões são parte muito importante disso tudo também. O Dede hoje está assim, não podemos parar, Dede, isso. roupa bonita, hein? Muito lindo. E a roupa a gente fala já, assim que a gente chegar. Eu já pego ele aqui já. Começar então, uma geral por aí. Aqui, as mulheres no faroeste. Em regra geral, as mulheres têm um pouco de raiva dos filmes de faroeste, porque os mocinhos quase sempre eram sempre eles, elas quase não. Então, para melhorar isso aí, eles decidiram colocar as mocinhas. No princípio, elas sempre escolhiam uma loira, bonita e tal, mas com o tempo foram mudando e colocaram também as de cabelo castanho, até as de cor escura, que são as crioulas, né? Aqui outro também, essa aqui muito famosa, Susan Hayward, e aqui a Sharon Stone, mais recente, fazendo um trabalho magnífico. Então, guarda esse aqui então, opa, eu vou aqui, pronto, não vamos parar. Aqui então, uma coisa interessante que nós temos lá no faroeste. Diversos artistas ficaram tão famosos que eles fizeram o seu museu, ou os filhos, por exemplo, ou os parentes. No caso aqui nós temos então o do Gene Autry e do Roy Rogers também. São os dois que têm museu, tem museu do faroeste em geral, quase por tudo, muito, muito bonito. Bom, aqui então, esse aqui também é um assunto interessante, mais ou menos algo mais moderno. Aqui tem o filme então, o agora não esqueci. Bom, deu branco, daqui a pouco eu lembro. 7 Homens e um Destino. Então, voltamos lá. Vamos lá mostrar então 7 Homens e um Destino. Do outro lado, nós temos o Charles Bronson. E uma explicação interessante. Os estúdios norte-americanos queriam que os mocinhos de faroeste forem todos altos. Era de 1,80 m a 2 metros. Então, todo artista que era bem alto, ele acabava, se ele não sabia, eles acabavam ensinando. E aqui dá para a gente entender uma coisa. A gente pode notar que todos os mocinhos, eles têm de 1,80 m a 2 metros aqui. E o Charles Bronson, nesse tempo ele era só coadjuvante, a gente pode ver que ele é bem pequeno. Então, por isso ele demorou muitos anos. Aqui é década de 70, ele só foi fazer sucesso lá para a década de 80 e 90, quando deram oportunidade para ele, vendo que realmente ele tinha muita capacidade e não importava a altura dele, ele era pequeno, então nem sempre a altura resolvia. Então os estúdios começaram a mudar essa ideia deles, né? Vamos lá, aqui, agora vamos continuando aqui então, outro grande mocinho do faroeste, Rock Lane. Realmente esse aqui ele fez todo tipo de filme e acabou ficando muita divulgação, teve muita divulgação. Rock Lane, tá aqui, Rock Lane, ele trabalhava em seriado, longa-metragem, curta-metragem, tinha um pouco de cada coisa aí. Bom, continuando então os mocinhos então. Vamos ver os que dá, para a gente ver aqui, ó. Opalon Cassini, Roy Rogers, Don Chicote, Tim Holt e Terry
Tex Ritter, esse aqui também cantor. Essa também é interessante. Numa fase dos faroeste, eles queriam que abrandasse um pouco, então decidiram que os mocinhos também seriam cantores. E o outro que conseguiu também essa fase de cantor está aqui. Esse é o Roy Rogers. Ele ficou tão famoso, porque ele era o mocinho, o estúdio decidiu usar roupas bonitas dele e uma parceira belíssima, que ele acabou casando com ela, que foi a Dale Evans. Ela era compositora, atriz, e o que é de interessante aqui na fase do Roy Rogers é que ele tinha um cavalo. O cavalo dele era o Trigger. Aqui quase não dá para ver, e outra nós mostramos o Trigger. Havia uma história interessante. O artista principal sempre aparecia em primeiro. Em segundo, deveria aparecer a mocinha, mas no caso do Roy Rogers, eles decidiram que o cavalo seria importante. E realmente, o cavalo dele era importante na história. Ele fazia tudo, era incrível. Ele fazia as proezas, é incrível o cavalo. Então, a Dale Evans acabava ficando em terceiro. Mas ela sempre aceitou essa situação dela ficar em terceiro lugar. Bom, vamos ver se a gente acha aqui. Aqui está faltando um pouquinho para encontrar. Já vou encontrar ele. Aqui. Esse aqui também é um assunto interessante. Vamos lá. Encontrei. Aqui, ó. Esse aqui, então, o Alan Ladd. Ele também teve esse problema também. Ele tinha 1,60 m, o que era um tamanho pequeno para um herói. Mas ele era tão talentoso, que os estúdios acabaram utilizando ele, e ele fez faroeste, ação, policial, drama. Ele fazia de tudo incrível. Ele teve uma grande carreira no cinema. Esse então foi esse Alan Ladd, então, que deixou família. Bom, dos antigos, vamos lembrar aqui, Tom Mix foi um dos principais atores do faroeste no começo de 1900. Tom Mix foi um, então, grande ator. Realmente ele fazia os trabalhos bem feitos. E em seguida temos que falar aqui de um pouco de acidente. Bom, o que é considerado o maior ator de faroeste, John Wayne. Realmente esse aqui ele fez cerca de 200 filmes, fez um incrível legado na cinematografia e deixou uma fortuna para sua família, quando ele faleceu, de 400 milhões de dólares. Quer dizer, ele trabalhou mesmo, cerca de uns 200 filmes. Esse Bom, aí então é muito legal hoje. Nossa, como está? Hoje está completo aqui. Bom, perfeito. Aqui então, ainda outro grande então, Buck Jones, realmente grande artista também, fez um trabalho incrível a partir de 1900. Opa, né? Isso então, aqui está, Hopalong Cassidy. Esse aqui também ficou milionário fazendo filme, a tal ponto que ele tinha programa de televisão, comprou estações de rádio, de televisão, jornal, incrível. E contrariando o que os estúdios pediam. Os estúdios queriam que os mocinhos usassem roupa clara e os bandidos, vilões, roupa escura. E ele escolheu roupa escura. E os cabelos dele foram encanecendo, quer dizer, foram ficando branco, aí combinava com a roupa dele preta. E hoje então eu coloquei também roupa preta de faroeste para homenagear esses artistas aqui também. Então não esquecer desse, o nome dele era William Boyd. E o personagem Hopalong Cassidy. Ficou muito. Beleza isso aí. Bom, então assim, ainda alguma coisa então, vamos lá. Tex então foi o faroeste que inventaram nos Estados Unidos, deu certo, e realmente foi chamado de Western Spaghetti. E outro que trabalhou no Western Spaghetti foi o Clint Eastwood. Ele fez tanta carreira na Itália, fez 3 filmes famosos por um punhado de dólares, o Feio, o Bonito e o Sujo, e aí voltou para os Estados Unidos. Até hoje ele está vivo, fazendo filmes com muito sucesso. Opa, boa tarde, caro ouvinte que está na Rádio Transporte Equilíbrio. Isso. Estamos aqui com o Ded e o resumo seria, tipo, geralmente os filmes principais antigamente eram de faroeste, né? Que era mais impressionante. Era bem mais forte, ação. era bem forte. Os filmes, e porque eles tinham de diversas maneiras. Um eram os seriados,
outro era os filmes B, classe B, e o classe A, que eles gastavam muito dinheiro e faziam uma coisa melhor, na verdade. E contratavam artistas também que exigiam mais. Mas a divisão era mais ou menos essa. E eles utilizavam muito aquele esquema de cor, um filtro mais sépia, mais puxado pro laranja para mostrar aquele miasma, aquele calor. Houve diversas fases no que você falou, que é a parte colorida, porque eles começaram a colorir os fotogramas à mão. Depois, com o tempo, eles começaram a descobrir que técnica seria para cores. Então eles começaram com 2 cores, 3 cores, 4 cores, até chegar finalmente no final e até num futuro audiovisual que acabou ficando uma coisa bem bonita. Mas foi uma passagem isso aí. Existia de diversos tipos de coloridos. E qual que é o seu filme favorito de faroeste? Bom, na verdade, quase todas as pessoas têm os seus favoritos. Nem sempre os dos outros são os meus. Os meus, então, são Os Brutos Também Amam, No Tempo das Diligências, Bravura Indômita e outros mais, né? Mas esses são os principais. Bom, agora você poderia dar uma lua assim, você conseguiu captar, vamos dizer, a essência assim do faroeste, os filmes que foram falados? Olha, captar a essência foi um pouquinho difícil, que eu estou prestando atenção no áudio e estava ajudando a gravação, mas o que eu entendo de faroeste, a essência dele, não é mostrar só a ação em si, né? É mais a questão do tipo, como funcionava antigamente, a questão do xerife, a imposição que ele tinha, como funcionavam os bares, e a luta casas. do bem contra o mal, uma dela que é muito importante. E eles cuidaram muito do pioneirismo, que seria, eles precisavam alargar os Estados Unidos e as pessoas morarem no lugar. Então houve aquela debandada para o oeste, partindo do leste, e as histórias são quase todas contadas nessa linha, onde tinha o mocinho, o bandido, a mocinha, as fazendas rural e a cidade em si. Bom, então o que temos mais de antigamente é a questão, os principais, né, no filme de ação, é o bonzinho contra o mal, né? Isso, isso. E o ser humano também lidando contra a natureza também, porque era um clima hostil. Tinha lugar que tinha que atravessar rio, tinha que atravessar deserto, e era difícil para eles. Então, foi uma época realmente difícil, né? Deixa eu te perguntar uma coisa aqui para... Ó, vocês estavam assistindo aí, ó, o programa foi muito bom sobre o faroeste. Fala aí os principais artistas que ele falou. Quem lembra aí? Você lembra, André? Ele mostrou os artistas principais aí. E agora? Pergunta para ele. Se não lembrou, pergunta para ele. Aí. Eu não me lembro, eu lembro que você falou que tem um que ainda está vivo e que ainda grava. Vamos falar alguma coisa dele então. Isso. É o Clint Eastwood. Então, eles fizeram assim, os Estados Unidos faziam filme de faroeste com os mocinhos sempre bonzinhos, direitinho. E na Itália eles decidiram fazer os mocinhos barbudo, sujo, um tipo diferente. E o Clint Eastwood foi lá para a Itália, fez 3 filmes que deu sucesso de bilheteria na terra toda. Ele voltou para os Estados Unidos, que era a terra dele, e lá ele fez uma grande carreira também, com faroeste e com outros filmes. Esse é o Clint Eastwood. Ele está vivo e mora na cidade de Carmel, que é perto de Hollywood. Depois dele tem John Wayne, Roy Rogers. Como você é um moço mais novo, você já não conhece tanto. Não é da minha época. Já não é da tua época. Mas mesmo nas épocas recentes, sempre fizeram filmes de faroeste. Por exemplo, com o Kevin Costner, Mel Gibson, esses mocinhos que realmente têm boa aparência, quase sempre 1,90 m, e fizeram um grande sucesso no faroeste. Acho que você podia ter pego uma, falar muito bem sobre faroeste, que é Cowboys versus Robôs, que é um filme bem atual, né? Foi lançou nos últimos 5 anos, se eu não me engano, e é um filme incrível, que tipo, literalmente se trata entre cowboys e alienígenas, acho que é isso. E é incrível, eu recomendo muito que você assista, é muito bom. Então, é interessante, desse tipo também foi feito o Westworld também, com o Yul Brynner, onde os autômatos, os robôs, se rebelaram contra os seres humanos e começaram a fazer uma miséria por aí. Também é bem interessante. Então, tem realmente uma grande nuance para a gente falar do faroeste. Realmente nós podemos falar diversas coisas. Vocês estão falando sobre o faroeste. O faroeste em geral, É um gênero antigos, de filme, coisas antigas, de romances antigos. Isso, agora não chega a ser só antigo, atualmente tem filme de faroeste. Sempre teve e sempre vai ter, porque é um gênero realmente americano. Muitos filmes
antigos. Isso, Igual ele falou, esse caboclo, Se for caboclo é oeste, brasileiro, né? Aí é brasileiro. é. Dos brasileiros tem os cangaceiros, que eram aquele filme caboclos. dos cangaceiros. Agora, Cangaceiro é filme brasileiro, é um filme faroeste também. Sim. De grande sucesso também. Igual ele falou aquele do alienígena. Isso, aí desses aí também, esse é Tem- interessante. Acho que o Batman também faz parte, né? Que ele é um filme bem antigo também. Tem. A verdade é que como o cinema já tem 100 e tantos anos que eles estão fazendo filme, foi utilizado todo tipo de enredo, alienígena, robô, hoje em dia com o modernismo, que é o audiovisual, mudou bastante as coisas para eles fazerem muitos efeitos especiais e os filmes ficaram com muita ação, belíssimo, muito bom mesmo. Então realmente é um gênero que continua sempre em atividade. Ed, uma perguntinha rápida. Por que o filme Caboclo é brasileiro? O que tem a ver? O que é o Então, caboclo? porque caboclo seria o nome da pessoa que é misturada de branco, preto e amarelo. As pessoas, por exemplo, os indígenas são de raça amarela. Os negros foram trazidos da África para o Brasil para serem escravos. Aí os brancos misturou esses três, ficou o caboclo. Então o caboclo é brasileiro, por isso que é chamado de... Ded, com você, cinema recreativo. Vamos aí, Ded. Continuamos Você, então. Cinema recreativo. Agora, Ded Edson. Vai, Ded, fala Vamos você. lá, vamos começar então. Como a Fernanda Montenegro fez 90 anos de idade, e ela foi, é e vai ser sempre uma grande artista, homenagem a Fernanda Montenegro então. É isso aí, agora Vamos nós lá, não falando podemos sobre- parar, né, sobre Genilda? cinema Sempre continua, brasileiro, né? isso. É isso Bom, aí. dela também há pouco tempo teve um quiprocó de algumas pessoas falarem dela e ela se defendeu e uma dessas aqui está escrito assim: nenhum sistema ou pessoa vai nos calar, diz a atriz Fernanda Montenegro. Foi a defesa dela, qualquer hora a gente volta no assunto aí e vamos lá. Bom, agora um lado um pouco triste, o falecimento do Fábio Barreto, que é filho do Luiz Carlos Barreto, todos eles grandes produtores de cinema. Um deles que ele fez, que a gente pode comentar muito, é o Quatrilho, grande filme, quase ganhou um Oscar lá nos Estados Unidos. Então, voltamos aqui, o que mais nós temos? Que o brasileiro continua com as mostras de filmes, realmente também em grande sucesso. E agora aqui vamos falar, olha, vamos só apontar um pouquinho aqui, as Panteras, vai em seguida, e do lado de lá então, postando lá, temos lá brasileiros, Inesita Barroso, Moacir Franco, Dalva de Oliveira, Carlos Augusto, todos eles cantores e acabaram fazendo diversos filmes que acabaram sendo filmes de sucesso. Bom, voltamos então agora com as Panteras, tem um trabalho muito bonito aqui então, para a gente mostrar. As Panteras, aqui estamos, ao contrário, pronto, aqui estamos então. As Panteras atuais então, quem são elas então? A Kristen Stewart, Naomi Scott, Ella Balinska e, como atriz e produtora, a Elizabeth Banks. Aqui está essa turma aqui. Lembrando que esse aqui é filme de longa-metragem, já é o terceiro. Foi tudo isso tirado desse que estamos mostrando aqui, que é As Panteras, de 1976. Foi um seriado de televisão que ficou famoso, e delas a que ficou mais famosa foi a Farrah Fawcett. Ela é uma loura belíssima, com um tipo de cabelo que na época se chamou de ventania. O cabelo dela estava sempre esvoaçando, dando uma coisa linda, belíssima, uma imagem belíssima. E nessa época ela casou com o Lee Majors, que fazia o Homem dos 6 milhões de dólares. E depois, segunda e terceira parte, teve aqui As Panteras, com Ellen Drew, Cameron Diaz, Lucy Liu e mais uma aqui delas também. Elas acabaram fazendo 2 filmes, realmente de grande sucesso. E nós temos o pôster belíssimo também delas, aqui nesta parede aqui, que mostra as atuais. Trabalho muito bonito realmente. Vamos lá, continuando. Bom, saiu então, que trabalha em cinema e
rádio também, e história em quadrinho, O Fantasma, que é o personagem, um deles, que eu trabalho bastante, que é o espírito que anda, né? Continua saindo pela Mitos. Aqui também, atualmente, então, está saindo, então, o Doutor Sono, realmente com um enredo incrível, e realmente também baseado já no outro filme também, que fez grande sucesso. Eu vou mostrar a imagem aqui, dá para termos ideia. Aqui está, O Iluminado, foi o primeiro, com Jack Nicholson. Realmente um trabalho incrível, um enredo e um assunto interessante, que as pessoas comentam muito. Belíssimo também. Bom, continuamos aqui então. O que está rolando no momento aí? No MIS, Museu da Imagem do Som, está uma exposição que chama Cantando no Museu, onde eles estão colocando tudo sobre os musicais antigos dos Estados Unidos, e mais aqui também, que é o Moulin Rouge também. Tudo coisas atuais, tanto em museu como em cinema. Está passando os filmes para todos poderem assistir. Continuando então aqui, então, vamos procurar aqui, isso, aqui, ó. Então, a Malévola também, já está a Malévola 2, e antes teve Malévola 1, e a atriz quem é? Angelina Jolie, belíssima atriz, e nesta aqui, com mais idade, a Michelle Pfeiffer, que fez filmes incríveis também. Ela foi a Mulher Gato lá do Batman, e ela fez também O Feitiço de Áquila, realmente filme de grande sucesso. É uma loira belíssima também, e talentosa, não só bela como talentosa. E aqui mais um pedacinho do personagem que eu trabalho com a sempre, que é o Fantasma. Aqui em branco e preto, que é para a gente ter uma ideia geral, né? E vamos para aqui agora, então, voltando ainda a assunto então bem moderno. Então, aqui nós temos então o pessoal todo que são do K-pop, que conforme o Vitor chamou a atenção, são coreanos, são grupos de dança coreanos. Agora aqui então já começou a mostrar outros grupos. O sucesso foi tanto que existem hoje muitos grupos. E além dos rapazes, começou a ter grupos também de K-pop, de moças também, mulheres, fazendo uma dança belíssima, uma coreografia muito bonita e fazendo sucesso realmente na terra toda, né? O que mais nós temos? Agora, um pouquinho aqui nós alcançamos ainda uns últimos super-heróis, no caso o Deadpool. Aqui, o Manelão Caçador de Orelha, do grande diretor Oswaldo Candeias, onde eu trabalho também nesse filme. Podemos olhar aqui, Dead Edson, Vânia Bonier, pessoal bom. Aqui a parte de cartazes, e aqui o filme o livro que eu trabalho, onde eu coloquei de nome Fotobiografia. Eu peguei as fotografias que eu tirei nesses anos todos e fiz esse livro, que é a Fotobiografia. E hoje, como consideração final, alguma coisa bem interessante, eu parando um pouco. Antes de você falar, fala um pouquinho do filme que você participa, gente. Qual? Fala aí um pouquinho, fala do filme que você participa. Esse aqui? Então, esse aqui eu faço um peão, né? E o filme tem um tanto assim, tanto de ação como erótico também. O diretor, ele fazia os filmes que era chamado de filmes marginais. E eu faço um papel, Vânia Bonier, que trabalhava no meu show também, e o Nabor Rodrigues é o bandidão, e é caçador de orelha porque os bandidos raptavam alguém e mandavam a orelha para a pessoa lá. Olha, essa aqui é a orelha dele, se você não pagar nós vamos matá-la inteiro. E por isso que o nome é Manelão Caçador de Orelha. Minha mãe era caçadora de orelha. Então, tudo isso você vê como tem realmente sentido. E aqui eu tive sorte do Maurício de Souza, da Turma da Mônica, fazer um pôster e me colocou lá. Olha, sou o Dead Edson, agora faço parte dessa turma. Mônica, Cebolinha, quer dizer que temos um pessoal bom aqui na equipe. Aqui. Muito bom mesmo, legal mesmo. E aí, Podemos ir para as considerações finais? Vamos Aí terminamos, porque hoje falamos bastante, né? verdade. Olha, é uma explicação. A palavra então é: há males que vêm para bem ou para melhor. Como é o caso do Johnny McBride, que é um dos artistas do faroeste. Ele trabalhou num estúdio que era Metro Goldwyn Mayer, e lá ele encontrou uma loira muito bonita. Ela se apaixonou por ele, mas ela era casada com um grande diretor do cinema. O Johnny McBride começou uma carreira boa.
Aí ele, com raiva, porque a moça estava se interessando por ele, essa loira belíssima, que era Marion Davis, despediu o Johnny McBride. Aí o Johnny McBride só conseguiu fazer filme com uma categoria menor, no faroeste. E nisso ele se notabilizou. Ele ficou um grande ator, passou 30 anos fazendo filme de faroeste. Então o ditado é certo, há males que vem para bem. Então para você, se alguma coisa vai mal para você, aguarde, se prepare, trabalhe, estude, que um dia as coisas vão melhorar. E até a próxima.